Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz e estou aqui para mais um vídeo que trata das questões espiritualistas, espirituais, filosóficas, espíritas, até psicológicas também em alguns momentos. E nós estamos neste momento aqui para fazer uma palestra para os inscritos, né, que é uma proposta que nós estamos fazendo, pegando algumas palestras que já fizemos presencialmente e que temos os slides que foram elaborados na época e estamos querendo trazer para o público e colocar no nosso canal. Algumas dessas que eu estou trazendo aqui nesse quadro aí, que é palestras que a gente pode trazer para vocês aí, né? Estão assim, ainda sem a reformulação dos slides, porque a partir de um certo período eu resolvi colocar o slide no formato 9:16, que é o formato da tela do computador, para que fique mais adequado, sem aquela tarja que fica de um lado e do outro. Essa eu não tive tempo de fazer a mudança, mas vamos aproveitar o trabalho que tivemos lá na época para elaborar o slide dentro de um formato tradicional. E aí a gente vai colocar a nossa imagem do lado para poder completar, e com isso vocês vão estar vendo ao mesmo tempo eu falando e os slides acontecendo. Vamos fazer isso para as palestras que estão nesse formato. Já fizemos, aqui falamos de quarta dimensão, já fizemos alguns exemplos assim, aproveitando, e temos algumas também planejadas, umas 3 ou 4 que estão por vir. Pretendo depois atualizar as ilustrações para fazer de novo esse tema, porque esse tema eu adoro e acho que cada vez a gente acrescenta um pouco mais. Vamos deixar as novidades que nós temos de informações sobre o assunto com imagens novas, atuais, etc., para a nova palestra que fizermos. Essa podemos até fazer em um modo, digamos, ao vivo em algum grupo, ou talvez até em alguma palestra pública que fizermos na Sociedade Teosófica ou em algum outro lugar, ok? Então é isso. O tema de hoje é justamente o significado oculto das mandalas, que é um assunto fantástico e que nós vamos abordar tanto a abordagem mais junguiana, psicológica, como a abordagem esotérica, tá certo? Então aguardem, depois da vinheta nós retornamos com esse tema, tá certo? Vamos lá. Bom, o significado oculto das mandalas é um tema, como eu disse, bastante interessante, e ele traz para a gente tanto uma profundidade psicológica, né? Porque eu digo profundidade psicológica porque a gente está tratando aqui de psicologia profunda, né? Não de psicologia. Vou mudar a posição aqui desse ring light, porque está fazendo um pouquinho de reflexo aqui. Então, assim, eu quando falo em profundidade aqui, eu estou me referindo a psicologia profunda, né? Entrando no nosso inconsciente. Então, por isso, quando a gente trabalha o inconsciente, claro que a gente trabalha o espiritual também, né? Porque foi uma forma que Jung encontrou através de suas pesquisas das psicologias, né? Da antropologia, da psicologia, das psicologias do passado, ditas primitivas, entre aspas, informações que são das religiões e acabam trazendo também a essência do que seria a psicologia, porque se psicologia é o estudo da alma, né, e psique é a alma, então a gente não pode deixar de considerar que todas essas coisas estão ligadas não só aos nossos cuidados psicológicos, ao tratamento de nossos transtornos e nossos problemas psicoterápicos, como também das nossas transformações espirituais que precisamos realizar ao longo da nossa existência, tá? Então começamos aqui. Esse é o cartaz que foi usado, né, na época, né? Então aqui está a data e tudo. Eu acabei apresentando essa na ST Brasil, na ST Bahia, e também na Agni Yoga, no Instituto Hirsch. Então temos aqui os slides, né, que usamos. E aí começamos falando do conteúdo, né? O conteúdo inclui a simbologia religiosa, filosófica e psicológica das mandalas. Muitos preferem chamar os mandalas, né? Então pode ser também dos mandalas. Inclusive o próprio Jung usava no masculino. As tipologias de mandalas, as mandalas, suas correspondências mágicas, funções talismânicas e radiestésicas, as mandalas dos sonhos e a imaginação ativa, os mundos das mandalas, mundo das cores, mundo das formas, mundo dos números,
as mandalas nas artes e na arquitetura, experiências terapêuticas com mandala, a prática da meditação com mandalas, as mandalas e o segredo da flor de ouro. Então, assim, o segredo da flor de ouro é um livro que eu estou até com ele aqui, né? Tá no saquinho aqui, tirei. Então, assim, essa é a edição mais nova. Não é a mais nova, tem até uma edição ainda mais nova que é meio amarelada, assim, meio não muito chapada. Então, este é um dos livros importantes para a gente entender as mandalas dentro da perspectiva psicológica, que obviamente também é uma perspectiva espiritual, porque Jung traz de lá do taoísmo, né, algumas informações, e traz também dessa preocupação dele, né, da manifestação do yin yang, do centro, né, e o segredo da flor de ouro em si. Tem alguns livros aqui que eu vou até mostrar depois a imagem no final, mas eu já vou também adiantar. Esse aqui é a Mandala do Lótus, que é especificamente falando dentro da visão budista. Tem este livro também, assim, que já deve ter até uma edição mais nova da editora Pensamento, Teoria e Prática da Mandala, de Giuseppe Tucci. Recomendo, porque esse aqui tem informações preciosas, informações didáticas, e é bem interessante para entender bem. Tem muitos livros desse tipo aqui, ó, que são livros usados para a pessoa. As mandalas estão bem clarinhas, né? Vou aproximar mais para vocês verem. Então, na verdade, é para as pessoas pintarem suas mandalas a partir das ilustrações que vem no livro. E eu geralmente, quando faço isso, eu xeroco, eu copio, eu não uso o livro, porque vai servir depois para outras pessoas, vai servir até para mim mesmo em outro momento que eu queira aplicar de novo aquela cor. Então é bastante interessante, porque a terapêutica eu trouxe só esse aqui, mas existem muitos modelos, né? Eu tenho aqui também este livro, A Mandala, o uso na arte terapia, de Maida Santa Catarina. Este aqui é um dos livros mais interessantes, assim, porque ele não só mostra a teoria, como ele também mostra a prática na arte terapia, dando exemplos de pacientes que não se podia dizer o nome, aí ele colocava somente a letra, ela na verdade, né, colocava somente a letra e mostrava, por exemplo, que ela aplicou várias vezes a técnica, pedindo que primeiro a pessoa desenhe sua própria mandala, pinte sua própria mandala, que é o primeiro estágio, né, que a gente faz, né, na prática do uso da mandala na arte terapia, e depois analise aquela mandala, a própria pessoa analisa a sua mandala e tenta descobrir o que é que tem por trás de cada pintura, de cada cor, de cada forma que foi escolhida. E aí o terapeuta, a terapeuta no caso, né, faz a sua análise, fazendo uma interpretação mais profunda, mais inconsciente de tudo que foi falado. Tem esse de uma autora chamada Celina Fioranti, né, que é Mandalas, como usar a energia dos desenhos sagrados, né? Os desenhos são de Wagner Vargas, então ele tem várias ilustrações também aqui, né? As mandalas dos chakras, mandalas a partir do número de divisões, a partir da forma que divide a mandala e tal. E ele tem também no final um CD contendo essas ilustrações aqui, apresentadas aqui, né, numa resolução interessante, e que a gente pode utilizar, né, na prática e tal. Tem aqui também este livro, que é uma caixa, um box, na verdade, né? Mandalas, 32 Caminhos de Sabedoria, também da editora Pensamento. Dentro da caixa a gente encontra aqui, né, o livreto, né, que eu vou tirar aqui para vocês verem, o livreto explicando um significado de cada mandala, e ele é interessante porque ele tem as mandalas aqui, que vocês podem ver, elas são como se fosse assim, a gente faz uma análise delas, a gente olha cada uma delas, ela serve tanto para meditar, para a gente usar ela para meditar, como também para a gente fazer uma análise, um autoconhecimento, porque a gente escolhe uma dessas mandalas e o livro ajuda a gente a interpretar o que é que, de acordo com a escolha que a gente fez, o que é que a gente pode falar do nosso eu, né, em relação a isso. E por último, não é o último livro, o único livro, os únicos livros que eu tenho, tem alguns até que vão aparecer já no final, mas esse aqui também é um que eu me encanto por ele, Arte Terapia e Mandalas, uma abordagem junguiana, de Irene Gaeta Arcuri e Mona Lisa Dilbo. É um livro que é um caderno também ao mesmo tempo, né? Tem aqui as espirais, e ele tem aqui várias mandalas e vários estudos, várias experiências que foram feitas e os resultados, a interpretação. Então é um livro também muito interessante, né? Bom, então vamos lá.
Dentro do conteúdo, a gente pode dizer o seguinte, que Jung fala aqui, né, no seu volume 9, tomo 1, em sânscrito, mandala significa, aí está a escrita da mandala, né, em sânscrito, significa círculo, no sentido habitual da palavra. No âmbito dos costumes religiosos e na psicologia designa imagens circulares que são desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou dançadas. E olha que interessante, quer dizer, também as mandalas podem ser círculos imaginários que a pessoa usa para poder dançar naquele formato, e isso também é algo que você vê como mostra uma variedade de possibilidade de manifestação desse conceito, né? Configurações plásticas deste tipo são encontradas, por exemplo, no budismo tibetano, e enquanto figuras circulares de dança ocorrem nos mosteiros dos derviches, as danças circulares, né? Como fenômeno psicológico, aparecem espontaneamente em sonhos em certos estados conflitivos. Então, com certeza Jung via alguma coisa de especial nas mandalas ou nos mandalas, porque elas apareciam inclusive muito nos sonhos, e sempre nos sonhos classificados por Jung como sonhos arquetípicos, né? Aqueles que vão a fundo no inconsciente coletivo e trazendo informações que às vezes têm conteúdos desconhecidos na consciência do paciente, né? Então, se dividirmos a palavra mandala, podemos compreender melhor o seu significado. Manda, essência, lá, conteúdo. Então, mandala, portanto, é o que contém a essência, né? O que tem a essência como conteúdo, né? Para os budistas, devido à sua tradução como círculo, a mandala é considerada como masculina. Por isso é o mandala. E por isso que eu disse a vocês que Jung prefere usar o masculino, né, para mandala. Vou acelerar um pouquinho porque tem muitos slides, né? Então, Flow é uma mandala natural, né? Mais simples. Então, a gente sabe do discurso budista da Flow, né? Que utilizando a Flow somente para poder mostrar a beleza que tem na natureza, mostrando como a gente aprende apenas observando, apenas olhando, apenas percebendo a harmonia dos traços, do que existe, das cores, das relações que tem entre as formas, e também olhando para o centro de uma flor, de uma mandala. Aqui não aparece tanto o centro, mas é interessante perceber como ele traz para a gente essa mensagem, né, de buscar nosso centro, nossa essência. Aqui, mas uma mandala é uma mandala aborígene dos australianos, o fantasma e a cobra cercados pelos campos energéticos da Terra. Então é interessante esses desenhos primitivos, porque eles trazem realmente conteúdos bem assim inconscientes. Então a serpente mesmo, associando a Kundalini, né? Associando ao chakra básico, aquelas energias primordiais que são rastejantes, são bem da Terra mesmo. E isso, né, até as volutas aí, os círculos que estão assim, as espirais, vamos dizer assim, que mostram um pouco essa relação das 3 voltas e meia que tem da Kundalini, né, no chakra básico, e como isso está presente lá atrás, nos primitivos, que não dominavam tanto o Tantra Yoga, porque o Tantra Yoga era mais da origem indiana, mas a gente pode perceber que isso não é uma coisa que foi transmitida naquele tempo de uma pessoa para outra, mas transmitida por outra via, né, por uma via inconsciente, que Jung chama de inconsciente coletivo, e em umas seitas filosóficas e religiosas a gente pode entender que é um campo de informações que tem aí etéricas, na luz astral, para a teosofia, ou se puder chamar também os campos acásticos, os arquivos acásticos, que estão essas informações que não deixa de ser também formas diferentes de chamar o inconsciente coletivo, ou o inconsciente coletivo uma forma mais atual de chamar essas coisas todas, né? Então, prosseguindo aqui com Jung, o mesmo livro, ele diz: as mandalas, as mandalas não provêm dos sonhos, mas da imaginação ativa. As mandalas melhores e mais significativas são encontradas no âmbito do budismo tibetano. Uma mandala deste tipo é assim chamada yantra, de uso ritual, instrumento de contemplação. Ela ajuda a concentração, diminuindo o campo psíquico circular da visão, restringindo-o até o centro. Este centro não pensado como sendo o eu, mas se assim se pode dizer como o si mesmo, né? Então, entendendo aqui que o eu é algo que está mais no consciente e o si mesmo no inconsciente. Aliás,
é importante que a gente diga que o si mesmo ele é uma conjunção entre o consciente e o inconsciente. Então ele é o centro da consciência, entendendo consciência como uma totalidade, né, que inclui consciente e inconsciente. Mas é importante que a gente tenha esses conceitos em mente, porque Jung realmente foi extraordinário, traduzindo para a gente numa linguagem mais ocidental, de coisas que só se encontram no Oriente mesmo, e ele realmente foi um grande tradutor disso aí, e foi uma pessoa que conseguiu tirar partido disso na sua visão psicológica, na sua intenção psicológica, né, em tudo. Já em antiquíssimos desenhos rhodesianos da Idade da Pedra, distinguimos, ao lado da representação fiel dos animais, um desenho abstrato, uma cruz de 8 ramos, inscrita num círculo. Ela se encontra sob esta forma em todas as culturas, não só, por exemplo, nas igrejas cristãs, mas também nos mosteiros tibetanos. Esse desenho, denominado a roda solar, que provém de épocas de civilizações que não conheciam a roda, só em parte parece ter resultado de uma experiência exterior. Ela é principalmente um símbolo, uma experiência interior. Então nós somos produtores de símbolo, né? E esses símbolos existem porque nós não conseguimos traduzir em palavras algo que está acima, né, da nossa consciência, da nossa consciência, não entendendo ela como totalidade. Nosso consciente é algo que está fora da nossa capacidade de cognição daquilo, enquanto ser encarnado, enquanto ser desperto aqui no mundo físico, mas adormecido para um mundo espiritual, um mundo mais amplo, um mundo do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal também mesmo, mas num âmbito mais transcendente. Então, se a gente não tem esse olhar para esse outro mundo, então a nossa experiência vai ser limitada, e por isso que a gente precisa de símbolos que ajudam a gente compreender mais, sem precisar racionalizar tanto. É um pouco uma síntese daquilo que o próprio Confúcio dizia, né, que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Então essa imagem é um símbolo, é algo que nos traduz bastante. E um símbolo circular, um símbolo que tem um centro, bem marcado ou não, algo que depende de nossa visualização geométrica daquele círculo, né, para perceber um ponto central ali imaginário, mas quando ele tem bem marcado, ainda mais forte, a gente ter ali um caminho forte para a gente focar, para a gente concentrar, e para a gente encontrar o si mesmo, ou o self, né, nessa meditação e até mesmo no nosso desenho, né, algo que a gente pode expressar através do desenho que a gente fizer da nossa mandala pessoal, né? Sem ter uma tradição externa, aparece também repentinamente entre os homens modernos, ora como um círculo apotropeico, né, que delimita e protege, ora como a chamada roda solar pré-histórica. A mandala desenvolveu-se ao longo dos últimos séculos, cada vez mais como um verdadeiro símbolo de totalidade psíquica, como prova a história da alquimia. Apotropeico, pessoal, é aquilo que é feito para proteger, né, o espírito, a alma, a pessoa, criar uma proteção espiritual, é como se fosse um talismã. Então, de certa forma, também, né, nesse livro, O Espírito na Arte e na Ciência, Jung traz aqui a informação de que esse parágrafo aqui embaixo, né, 150, corresponde à página, né, do livro em que a gente está extraindo essa parte, página do livro original, que aparece em forma de parágrafo do lado, né, nos livros. Não é a mesma página do livro impresso aqui no Brasil, publicado aqui traduzido, mas é sempre importante lembrar que esse simbolismo aqui, OC, é de Obras Completas, volume 15, que é esse, O Espírito na Arte e na Ciência, e aqui o parágrafo corresponde à página original do livro. Então é interessante a gente entender aqui, né, que nesse caso aí está se mostrando como a alquimia mostrava, né, que tinha um símbolo que representava uma totalidade, representava talvez o Deus, né? E esse Deus, se a gente entender que somos nós mesmos em um nível mais profundo, o próprio self, se for algo inspirado no Atma, como Jung sempre diz, Atma é um uno, Atma é um só, é uma só existência onde todos nós nos unimos, é onde afunila a percepção do espírito como um ser único no universo, dentro de uma visão monista, evidentemente, que não existem várias mônadas, mas uma só, o próprio nome mônada está dando a entender isso. Então, nesse sentido, a gente teria essa conjunção, esse entendimento de Deus com o nosso eu superior,
mais superior possível, o mais absoluto que poderíamos imaginar do nosso eu, seria esse self que tem algo de transcendente e de coletivo ao mesmo tempo, né? Aqui nós estamos vendo uma mandala sendo produzida por budistas tibetanos, que levam, às vezes, 3 meses fazendo, né, essa mandala. E o que é curioso, para poder exercitar a impermanência, exercitar a paciência, exercitar também o desapego, é que eles fazem essa imagem belíssima, como vocês estão vendo aí, usando areia, né, colorida e tal, e depois eles desmancham. Então isso, e eles nem tinham celular nesse tempo, nem no tempo, provavelmente mesmo nos dias de hoje não deve ter, imagino eu, né? Eles não tem nem como fotografar. Aqui tem uma foto que foi feita eles fazendo, evidentemente, né, num trabalho, mas eles não é uma prática, não é uma coisa necessária para eles ter que fotografar e guardar isso como referência, para que eles não criem justamente esse apego. Mas é importante, é interessante a gente perceber que isso é um processo iniciático de trabalhar o eu, trabalhar, né, algumas qualidades transcendentes espirituais que a gente precisa desenvolver, né? Aqui mais uma foto, né, de uma resolução menor. Então, assim, é importante que a gente entenda esse significado, né, das mandalas e como elas podem ser utilizadas a nosso favor. Aqui até uma ilustração de um livro belíssimo que utiliza ilustrações esotéricas através de luz, né? E é bem interessante que aqui é o Yantra, né? Pelo menos parte do Yantra básico do budismo, e que tem uma informação tão forte visual que a gente precisa, o Sri Yantra, na verdade, que a gente precisa se aprofundar muito para poder entender todo o conteúdo que está relacionado a ele. Que isso aqui do lado é apenas um GIF animado que a gente trouxe para poder mostrar como é possível também até utilizar esses recursos para ajudar na concentração, numa concentração que ao mesmo tempo mostre a gente integrado com o centro e vendo como esse centro se liga com o todo, com a totalidade, e como a totalidade se liga com o centro, e a gente tendo aí um recurso legal para poder manter a concentração sem ter uma monotonia. Se isso associar à música, também melhor ainda, né? Então nós temos aqui justamente o Sri Yantra que eu falei, né, com os triângulos superpostos, este triângulo aqui significando a sexualidade masculina e os triângulos no sentido contrário o Yoni, né, a sexualidade feminina, e eles se interpenetrando, mostrando digamos assim, conexão e a complementaridade, né, que existe nesses dois símbolos, né, nesses dois triângulos. E como é interessante, porque aqui a gente associa, né, toda a psicologia junguiana está aqui, de certa forma, expressa nos 4 elementos, que também são as 4 funções da psique. A gente encontra aqui também o yin yang, que é associado a ânimos, ânima, a inconsciente, consciente, toda a enantiodromia, né, dos opostos complementares que Jung trazia na sua psicologia, e que a gente precisa trabalhar quando a gente está muito impulsionado a uma coisa num sentido, a gente precisa chega a um extremo e a gente acaba se voltando para outro sentido para poder compensar. E isso é um mecanismo da nossa psique mesmo, né, que tem uma natureza já nesse sentido de nos equilibrar. Então por isso que ele fala tanto dessa compensação que os sonhos trazem, porque os sonhos são a linguagem do self, né, do si mesmo, tentando fazer esse reequilíbrio acontecer e trazendo muitos processos de compensação que podem ser mensagens para nós quando a gente interpreta o nosso sonho, para que a gente tente buscar esse equilíbrio, né? Então isso é muito interessante, né, de perceber presente nas mandalas, né? A meta da contemplação dos processos representados na mandala é que o yogi perceba interiormente o Deus, isto é, pela contemplação ele se reconhece a si mesmo como Deus, retornando assim, desculpa, da ilusão da existência individual à totalidade universal do estado divino. A energia do ponto central manifesta-se na compulsão e ímpeto irresistível de tornar-se o que se é. Este centro não é pensando como sendo o eu, mas, se assim se pode dizer, como o si mesmo. Então, repete aquilo que ele falou, que eu mostrei nesse instante. Então, veja como ele o tempo inteiro está trazendo isso à tona, porque a gente está aí
tentando buscar a essência, né? A essência divina em nós, e isso aparece no centro como representação básica. Então, neste livro de seminários sobre análise dos sonhos, né, de Jung, é um livro até grosso, bastante grosso, ele fala assim, que existem 3 tipos de mandala. Desenho estático, uma mandala Nritya, né, que é a dança circular, e a mandala no templo, a realização pela vida. Então, essas três mandalas que ele já falou lá em outro texto, mas aqui ele repete também, porque neste livro ele fala muito digamos assim, do conteúdo que tem lá no volume de Psicologia e Alquimia, né? Que é um livro que ele fala alguma coisa de mandala, e também no livro dos Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Tem vários livros que ele fala sobre mandalas, né? E no Segredo da Flor de Ouro, que é também um dos que ele fala mais também. Então ele fala várias vezes desses 3 tipos, e a gente vai percebendo aqui algumas ilustrações mostrando a mandala em forma de dança aí, né? De alguns, né? Até na Índia mesmo aqui, né? Danças circulares, mandalas vivas em movimento, aqui já dos derviches, né? Que falamos nesse instante, que segundo eles têm aí uma amostra de que o corpo astral fica dançando aí no momento que você dança também, ele saindo e entrando, você tendo vislumbres da existência mais sutil do ser. E aqui em algumas práticas, vamos dizer assim, integrativas que as pessoas usam, né, para atividades espiritualistas que o pessoal se encontra, fazem também danças desse tipo para poder conseguir os resultados interessantes. Né? Então aqui nós temos, né, a dança do sol, né, o Chakaruna, que é dos índios pueblos, o culto ao Deus Sol. Então o Jung ele estudou muito isso, né? Estudou muito o povos, né, dos índios pueblos, e aqui a gente vê uma representação deles também num círculo, que eles adoravam o sol, e isso de certa forma ajudava a gente a compreender, né, a cultura deles, e compreender, né, como que isso acaba repercutindo em várias religiões, como também até no cristianismo, como essa custódia. E nós temos também, que parece uma custódia na verdade, e nós temos também sempre essa busca de algo que nos ajude a concentrar. Né? Aqui mais uma vez também nas danças circulares, ilustrações, né? Aqui também mais uma que mostra a mandala, e é muito interessante essa imagem, mostrando também vários movimentos feitos por figura feminina, por uma figura feminina aqui, né? Que circula toda a mandala. Né? Bom, temos também o famoso Ouroboro. Vocês devem ver assim em muitos lugares a grafia Ouroboro, ou Uroboro, ou Ouroboros, né? Ou até Auroboro. Na verdade, eu gosto mais dessa grafia, Ouroboro, porque repare que nessa grafia você tem uma palíndroma aqui, né? Tanto nesse sentido como nesse você consegue ter a mesma palavra, que é o Opus Circulare, né? Mostrando sempre uma serpente mordendo a própria cauda, e isso é um símbolo muito forte também de mandala, desse círculo, dessa coisa da busca do entendimento que existem ciclos, né, de nascimento, vida e morte dentro do processo evolutivo, entendendo também que quando a gente volta para o mesmo ponto, já não volta com a mesma evolução, e isso vai sendo uma tendência evolutiva muito forte e criativa. Então, aqui só uma ilustração para vocês verem, né, como a simetria existe aqui nessa linha aqui, simétrica. Isso aqui é uma logomarca de algum produto, aí não sei. Você vê que ele ainda bota até o vermelho no centro, começando pelo amarelo, chegando até o vermelho e voltando para o amarelo de novo, havendo também até nas cores um ciclo, né? O próprio corte, né, da madeira, né, da seção de uma madeira, de uma árvore, tem aí uma mandala, né, mostrando muitos e muitos anos de vida. Cada veio desse aqui representa não sei quantos anos, então muito tempo você consegue medir até o tempo de uma árvore a partir desses círculos concêntricos que tem aqui, certo? O próprio Cromlech de Stonehenge, né, que é uma construção antiquíssima, né, da Inglaterra, e que a gente vê aí também o círculo presente e na relação com o Sol, né, os solstícios, né, os equinócios, tem todos marcados aí nessa representação da pedra. Né? Bom, aqui também mais umas representações indianas e tal, e também os astrológicas, né, mandalas astrológicas envolvendo o tempo
espaço, né? E aqui a gente, essa do budismo tibetano, que fala muito, está muito associada aqui ao livro dos mortos tibetano. Eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre isso, se vocês quiserem eu deixo aqui no card, para vocês darem uma olhada, que fala sobre essa questão aí mais detalhadamente desses vários círculos concêntricos, o que significa, né, os deuses ditosos, os deuses raivosos, e todo o significado presente aqui nessa mandala, que é o Sansara, né, mostrando o processo kármico, né, os círculos kármicos. O próprio, também, as próprias tigelas tibetanas, né, eu já juntei tigela com tibetano e botei tibela. Então, as tigelas tibetanas, né, que são as chamadas mandalas sonoras, servem também para a gente reequilibrar a nossa energia, e aí realmente mostrando uma ilustração aqui como se fosse a vibração sonora, né, repercutindo, e é muito interessante que a gente pense como que isso também é uma mandala e como que isso repercute de uma maneira circular, imaginando essas vibrações num nível sutil que até um clarividente consegue perceber, mas que a gente também tem como imaginar que isso vai trazer benefícios incríveis, de acordo com o material da tigela, de acordo com o ritmo que se gira isso aí, e do som que vai, né, tom que se vai ter, você pode atingir um órgão ou outro, ajudando a gente na cura, e também pode também ajudar a gente na meditação, né? Algumas mandalas, assim, até mandalas cristãs, essa mandala mesmo cristã, ela tem a visão de Ezequiel, né? Você vê aqui os 4 animais, que Jung fala muito porque está associado aos 4 elementos, às 4 funções, está associado a vários significados psicológicos, e, né, o próprio cristianismo associou também aos 4 evangelhos, né? E tem a ver com a astrologia também, né? Porque cada um dessas visões aqui, desses seres aqui, também está associado a um signo fixo. Então é importante que a gente faça essas conexões todas, né? Mas a mandala tem também um conteúdo que é o quaternário da personalidade, sempre presente, né? E a tríade da individualidade, né? Atma, Mood, Manas superior, o Manas inferior, o astral, o físico denso e o etérico, né? Alguns considerando a alma como essa parte aqui, mas entendendo a parte mais da personalidade da alma, né? A parte da alma que envolve a personalidade, porque a alma seria tudo isso aqui, né? O Atma, Bud, Manas conectado ao nosso Manas. Então, é como se o Manas inferior é como se ele fosse a nossa conexão com a nossa alma em si, né? Ou com a alma, porque para a gente não chamar nossa alma, porque senão fica parecendo que nós não somos a alma. Então é interessante perceber isso aí, porque nossos corpos sutis estão aí dentro dessa questão sendo representada, né? E aqui o centro seria essa parte mais sutil, né? Mais elevada, né? O Atma, né? A mônada e tal, quando ela é separada da tríade, né? Então ela é como se fosse o ser central absoluto do universo, e que a gente tenta conectar, por mais que a gente não consiga, por breves instantes que a gente consiga um contato com algum desses corpos sutis mais elevados aqui, né? Mesmo que seja por alguns minutos, já traz benefícios fantásticos e vislumbres incríveis. Então, a gente vai estar... não é que a gente vai ter contato, porque contato a gente tem com eles. Então, corrigindo, a gente vai ter mais consciência desses corpos mais sutis, né, e dessas consciências mais elevadas que nós temos, transpessoais e transcendentes. E a gente, quando consegue transferir nossa percepção, nossa consciência para esses níveis, a gente vai estar, né, atingindo um nível evolutivo naquele instante, num nível de percepção, um nível de cosmovisão, de oniabarcância, e que isso tudo são coisas importantes para a gente perceber dentro da mandala. Funções talismânicas e radiestésicas das mandalas. Então, a gente tem que perceber que, por exemplo, até se usa mandala com pêndulo, e você colocando um pêndulo sobre a mandala para obter informações e buscar a linguagem das cores, a linguagem astrológica, porque você pode usar até o círculo astrológico e um pêndulo e fazer perguntas, e se você dominar a linguagem astrológica, você pode ter respostas muito fortes usando uma mandala. E não só essa, mas se você domina a linguagem astrológica, usa ela, mas se você domina outras linguagens de outros círculos, calendário maia, outros círculos com tradições, né, simbólicas fortes, ou vocês também podem criar um círculo, uma mandala de vocês também com símbolos em cada ângulo, né,
tendo informações, vocês podem usar essa mandala futuramente para qualquer consulta que você faça, como se fosse um oráculo, né? E também elas podem ser usadas como colares, né, pendurados no pescoço, servindo muito também para a gente se conectar o tempo inteiro energeticamente com determinada energia, e a gente pode observar essa mandala eventualmente também, estar conectado energeticamente com ela, com o magnetismo dela, e isso tudo nos beneficiar. Neste livro, que é o volume 8/2 de Obras Completas de Jung, A Natureza da Psique, que eu até já me referi a ele, falando da questão de como a natureza da psique traz benefícios naturalmente para a gente, através do sonho, ela traz também informações que podem nos ser úteis, né, para a gente compensar a nossa existência, foi nessa hora que eu falei. Então, ele diz assim: o arquétipo em si é um fator psicoide, que pertence, por assim dizer, à parte invisível e ultravioleta do espírito psíquico. Em si, parece que o arquétipo não é capaz de atingir a consciência. Se ouso formular essa hipótese é porque qualquer coisa de natureza arquetípica percebida pela consciência parece representar um conjunto de variações sobre o mesmo tema fundamental. Este dado nos impressiona tanto mais fortemente quanto investigamos as intermináveis variantes do tema mandálico. Olha que interessante, porque ele aqui abre o jogo mesmo, né? Porque quando ele diz que o arquétipo é um fator psicoide, é porque ele está transcendendo os limites das paredes da psicologia dentro da visão dele, né? Dentro da visão talvez da psicologia da época, vamos dizer assim, que começou a fechar suas compreensões, né? Num reducionismo extremo, tentando trabalhar muito mais o cognitivo do que propriamente o inconsciente, sabendo que desde o final do século XIX, que Freud já falava de inconsciente, mas outros psicólogos da época estavam presos ainda a comportamento e tal. E aí ele, quando fala de um arquétipo de inconsciente coletivo, fala dessas informações que estão fora, né, imaginação ativa, coisas que estariam fora de uma compreensão mais palpável, direta, perceptível com os 5 sentidos. Ele poderia considerar que isso não é nem psicologia, mas uma tentativa de considerar psicologia. Por isso, psicoide seria algo assim, né, em forma de psicologia, sem ser psicologia, mas ele vai a fundo tentando puxar isso para a psicologia dele, né, para o entendimento de psicologia da visão dele, porque a psicologia dele é construída com base nisso, né, nessa religião comparada. Por isso ele teve essa abrangência, teve essa, digamos, eficiência de conseguir abarcar a totalidade, porque nós não somos só a consciência, nós não somos só os 5 sentidos. E aí, quando ele diz isso, ele está dizendo justamente que, apesar de parecer desse jeito, não. Ele, na verdade, precisa conectar fortemente fazer essa conexão entre o inconsciente e o consciente, porque só assim a gente vai ter realmente uma totalidade, vai ter uma conexão e até entender, né? Porque se ele acredita que a consciência é reflexo do inconsciente, que a gente digamos assim, escravo do nosso inconsciente de alguma forma, a gente pode readquirir as rédeas no momento que a gente percebe, faz um confronto com o nosso inconsciente e percebe como esse inconsciente está nos levando para uma linha que às vezes pode não ser a que a gente quer, ou pode ser a que a gente quer, mas a gente também cria problemas por conta disso, por conta de ela estar nos conduzindo para um caminho que a gente tem vergonha, tem medo, ou ainda não está habituado, enfim. São muitos os caminhos, mas o caminho do resultado final favorável de algum transtorno psicológico, de uma neurose, uma psicose, etc., é você realmente integrar o máximo que puder o inconsciente com o consciente. E as mandalas, os sonhos, a imaginação ativa e tudo são recursos fortes, fundamentais. As mandalas são recursos muitas vezes quando você não tem mais nada, ou a arte-terapia, quando você não tem mais nada que possa fazer, porque se você na imaginação ativa pede para que o paciente, né, o terapeuta no caso, né, pede para o paciente buscar sonhar acordado, pensando em coisas que vão ajudar ele a traduzir, a interpretar o que está acontecendo no inconsciente daquela pessoa. Se uma pessoa não tiver nenhum diálogo fácil, se ela estiver fora da realidade, numa psicose
que tire ela da condição de até perceber que está mal, perceber que não está consciente, porque na neurose você ainda percebe, né? Você até brinca com suas neuroses, algumas são mais que atrapalham mais a vida, outras não, mas as psicoses não. A psicose você não tem consciência nem de que tem ela. Você sai do mundo real e pensa que está vivendo um mundo real. Você vai para um mundo fictício da imaginação, como a esquizofrenia, etc. Em psicoses mais profundas você realmente não tem como acessar. O próprio terapeuta não tem como acessar muito, a não ser usando a arte-terapia. Que a arte-terapia você pede para a pessoa bota um pincel com a pessoa, bota um giz de cera e a pessoa começa a riscar, desenhar. E aí, com esse desenho, a pessoa consegue perceber coisas incríveis. E sabe qual é o desenho que uma criança faz logo que ela pega num giz de cera? O primeiro desenho que ela faz é um círculo, né? Esse movimento assim, natural do círculo. Depois ela começa a fazer outras formas geométricas, começa a associar as formas, vamos dizer assim, geométricas com figuras que ela vê e às vezes não bate com a realidade. O que ela vê é uma coisa e o que ela desenha é outra, mas ela acaba enxergando ali aquilo, e assim vai o processo até ela chegar a um desenho realista lá já para uma certa idade mais adiante, porque ela consegue ter condição de perceber melhor a relação do que ela desenhou com o que ela está vendo. Mas isso é interessante saber que o desenho circular é o primeiro, porque é um desenho bem natural. A natureza é feita de círculos, os quadrados são bem artificiais, né? Porque são o homem tentando produzir o mundo material, e não é à toa que o quadrado é representação do mundo material, do mundo humano, o mundo mais, digamos, da personalidade, e o círculo, o mundo espiritual, o mundo da individualidade, o mundo da alma, etc, etc. Então, isso está presente bem forte na teosofia, por isso que a gente está trazendo também essa informação com tanta ênfase assim, tá certo? Então, aqui só mostrando mais os corpos sutis, que dão a ideia de que isso aqui vai acontecer não no nível só do físico, mas no nível dos outros, nos outros corpos mais transcendentes, né? E no sonho, a gente sonha também com mandalas, e as mandalas, tanto os sonhos infantis, que são os sonhos mais, digamos assim, importantes para entender nossa psique, sonhos de criança, e São Jung fala muito, porque ainda não está contaminado com outras informações do adulto e tal, e acaba sendo uma coisa que vai a fundo na nossa natureza da psique e tal. E esses sonhos também revelam muito através das mandalas, e interpretar mandalas é uma coisa muito legal, muito divertida e lúdica, né? Então quando a gente sonha, a gente está usando o corpo mental superior, e o corpo mental superior tem que utilizar formas simbólicas, justamente aquilo que eu falei, né? Para que a gente possa entender, porque a gente, no mental inferior, a gente já começa a usar, que é esse amarelado aqui, a gente já começa a usar símbolos e palavras, né, convenções, para poder associar às realidades. Então, a grosso modo, quando a gente sonha com mandalas ou com símbolos arquetípicos, o que a gente está fazendo é traduzindo algo que está aqui, que é intraduzível para o mental inferior, mas que a gente acaba traduzindo por imagens, né, símbolos, mandalas, etc. E essas mandalas têm que nascer do mental superior, né, o causal, e chegar até o mental inferior, e depois passar para o astral e finalmente para o etérico, o cérebro etérico, né, que vai transmitir para a nossa fisiologia psíquica e vai fazer a gente entender, ou aliás, vai fazer a gente captar essa imagem de uma maneira fugaz, por isso que os sonhos são fugazes, por isso que se a gente não anotar um sonho logo, ou não começar a rememorar aquele sonho rapidamente, aquele sonho desaparece da nossa memória. Mesmo quando a gente rememora, às vezes a gente perde detalhes passando algum tempo, então não é à toa que isso acontece, porque nosso cérebro etérico está aqui, cá embaixo, colado com o físico. O duplo etérico é um duplo do físico, ou melhor, o físico denso é um duplo do etérico, então esse registro lá no córtex cerebral vai acontecer realmente se a gente conseguir fazer uma rememoração, uma sedimentação daquilo que foi sonhado, né? Do ponto de vista psicológico, a mandala, né, ou mandala, se definiria como a estrutura que se manifestaria claramente quando nossa consciência individual permanece em um estado de semivigília. São mandalas, por exemplo, esses desenhos abstratos que realizamos inconscientemente numa folha de papel, mesmo quando estamos distraídos, por exemplo, assistindo a uma aula, reunião ou conferência desinteressante, ou simplesmente atendendo um telefonema e em outras situações.
Esses desenhos, de uma ou de outra maneira, intentam compensar nossa dispersão mental e ordenar, neste preciso momento, nossa existência. Então, quando a gente foge da racionalidade, quando a gente sai dessa aprisionamento que é a razão, a gente deixa fluir o inconsciente, deixa fluir nossa intuição. E é por isso que os rabiscos de telefone, os rabiscos em que a gente está assistindo a aula, esses rabiscos são bem legais. Se não for uma caricatura do professor, que a pessoa está tentando fazer, a gente deixar livre a mente ali, sem estar nem muito preso, às vezes nem olha muito para o desenho, aquilo ali é um reflexo muito forte do nosso inconsciente, que está dizendo muita coisa e a gente deve observar, tentar interpretar. Claro que evitando ficar atento ao desenho em si, deixando justamente perder essa atenção, esse foco aí, para que possa traduzir informações mais inconscientes. Para a interpretação do significado das mandalas, que nascem nos sonhos, fantasias, visões e na imaginação ativa, pela abordagem junguiana, o processo de interpretação é similar à que se realiza com os sonhos terapêuticos. Importam muito os significados dos símbolos. Só que Jung dizia assim, conheça o significado dos símbolos, estude os símbolos tradicionais das culturas diversas, mas depois esqueça, porque você não pode ficar muito preso a eles, porque cada um também vai ter a sua história, e a história de quem sou eu é mais importante do que a história do sonho, é mais importante do que qualquer, digamos, conteúdo que a gente traga que é universal, que é do inconsciente coletivo e que é dos arquétipos e tal, porque a gente vai ter que sempre fazer uma conexão de uma coisa com outra. Não existe inconsciente coletivo se não tiver o ser que está fazendo essa conexão, né? Apesar de a mandala ser apenas um símbolo do si mesmo ou self, como totalidade psíquica, é ao mesmo tempo uma imagem de Deus, uma imago Dei. Portanto, o ponto central, o círculo e a quaternidade são símbolos há muito conhecidos de Deus. Da indiferenciação empírica do si mesmo e Deus resulta na teosofia indiana e identidade do Purusha Atma pessoal e suprapessoal. Eu acho interessante isso que ele coloca aqui no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é o volume 9/1. Ele fala da teosofia aqui, né? Teosofia indiana, porque na teosofia é a sabedoria antiga, né? A sabedoria antiga que existe muito, assim, existe na idade da antiguidade, né, clássica já, porque Plotino cunhou a palavra teosofia, né? Mas, se você quiser, você pode considerar a teosofia como um conceito que existe desde que o homem nasceu, porque a sabedoria de Deus é aquela, a gente acreditar que a chuva é Deus, que o trovão é Deus, isso é a teosofia do pré-histórico. Então, é a sabedoria divina da pré-história. Então, a gente pode entender essas coisas como anteriores até o surgimento teórico da teosofia ou de outros termos, né, como muitos chamam, como Aldous Huxley chama de filosofia perene, né? Mas tudo isso, né, ou sabedoria antiga. Tudo isso tem a ver com essa maneira de interpretar o Deus, né? Neste livro Aion, né, estudos sobre o simbolismo do si mesmo, o próprio Aion é um Deus, né, que foi usado aqui como título, né? Nessa concepção, o ponto é o centro de um círculo que é produto de algum modo pela deambulação da alma em torno dele. Mas o ponto é o centro de todas as coisas, é a imagem de Deus, é esta a concepção que ainda hoje encontramos na base dos símbolos mandálicos dos sonhos. Então, é como se o centro ficasse percorrendo, um pouco assim, até física quântica, né, que fala que o elétron está numa nuvem de elétrons, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e quando você olha para um ponto, através de um medidor, através de um telescópio, alguma coisa, eletrônico, computadorizado, você acha o ponto onde ele está, você acha o ponto onde ele está, não. Ele aparece naquele ponto onde você está observando. Então, se você olha para o centro, é como se você estivesse concentrando a sua capacidade de percepção, ou de visão, de compreensão, ali num ponto, e esse ponto se colapsa e vira uma partícula. Então é interessante como a física quântica tem muito a ver com essa ideia da mandala, né? Então, nesse livro, o Rutger Dalk, né, que eu até botei a imagem dele aí, ele é um livro, talvez um dos mais famosos de mandala, né? Formas que representam a harmonia do cosmos e a energia divina, está até com a resolução meio fraca aqui, foi a que eu encontrei na internet.
Então, assim, os mundos das mandalas, eles se dividem nesses três aí: o mundo das cores, o mundo das formas e o mundo dos números. Vamos fazer um passeio rápido por eles, pegando o conteúdo desse autor aqui. Esse autor também tem um livro que é livros que falam sobre a doença como símbolo, é muito interessante, ele com outros autores, né? Então, no mundo das mandalas, a gente tem o mundo das cores primeiro, e aí a gente tem que interpretar essas cores dentro de uma perspectiva até bem parecida com a que a gente fala da aura. Então eu também coloco aí o card sobre a minha aula sobre a aura, que é importante, que eu até também quero atualizar ela para trazer informações novas e colocar com slides dentro de um formato melhor e melhorar as ilustrações também. Então a gente tem aqui as cores mais puras, como o branco associado à elevação, à purificação, ao albedo. As cores mais escuras tendo o preto como representante mais forte, a sombra, a nigredo, a redução ou a falta total de luz, né, o mergulho no inconsciente, aquela coisa, né, que Jung fez nos livros negros, né, de tentar buscar seu inconsciente mais fundo e aquilo que lhe incomoda, né. E aí você tem no centro aqui o Sol, dando interpretação de que é o Self, né, o eu superior, né, e as várias cores do arco-íris aqui, representando cada uma, né, um significado diferente. Quanto mais quente, mais associado à vitalidade, a poder, à força, e mais frio, associado à devoção, à espiritualidade, à limpeza, à pureza, à cura, essas coisas. Depois vocês leem com calma aqui, porque como vai estar no slide, vocês analisam direitinho e olham lá no vídeo que eu falei sobre a aura humana, um pouco mais de informações sobre essa questão das cores. Quando a gente fala do mundo das formas, a gente tem uma variedade ainda muito maior, porque você pode ter uma riqueza infinita de formas nas mandalas. E aí eu trouxe aqui vários exemplos que tem nos livros, aqueles livros de colorir e tal. Mas uma coisa também que é importante é a geometria e os números associados, né? Então, a geometria associada também a, por exemplo, formas de polígonos estrelares com 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos não, mas a partir de 3, 4, 5, 6 e tal, e aí isso tendo um significado que está associado à forma e também aos números. Então, em cartas, em algumas cartas do volume 3, Jung fala: é falsa a ideia de que os números foram inventados para contar, pois não apenas são pré-existentes ao julgamento, mas possuem outras que só virão à luz com o desenvolvimento futuro da matemática. Então veja como ele está falando aí das relações numéricas, né, que elas são universais, né? Então um objeto, ele é um objeto, né, em qualquer parte do planeta. O algarismo que vai representar esse 1, e as relações, quando você tem 2, 3, 4, e a multiplicação, a divisão, todas as operações fundamentais e as mais complexas, elas existem de uma maneira também universal, de uma maneira, né? Por isso que muitos consideram que a matemática é uma linguagem universal, que é a única que poderia servir para se comunicar com seres extraterrestres, caso a gente não tivesse outra maneira de se comunicar, né? Eles não tivessem uma tecnologia avançada de traduzir, alguma coisa assim. Então, os números na mandala, eles vão ter um significado forte também na hora da gente representar, na hora da gente interpretar nos sonhos, na hora da gente utilizar na meditação, enfim, em todos os usos que tenha para a mandala. Aqui eu trouxe as pinceladas circulares da obra de Vincent van Gogh, que de certa forma tem uma alusão à mandala, mesmo que não seja proposital, e tem a ver com essa coisa circular, tem a ver com aquele movimento primordial que eu falei da criança e tal. Aqui tem a Medusa Mórtula, né, de Caravaggio, que é uma peça circular que ele decidiu fazer, e aí você tem a boca aí no centro, né, ou pelo menos entre a boca e o nariz aí, e você percebe aí como ele é uma imagem forte, né? Você tem aí o Quarto dos Esposos, né, de Andrea Mantegna, que está aí exposto, né, que é colocado no teto, né? Então a gente tem aqui o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, também, que é praticamente uma mandala, e a Sibila de Delfos de Michelangelo, né, que é da Capela Sistina, que vocês veem, né, pô, incrível como ela tem uma forma bem circular aí, né? Veja como ela, mesmo não sendo um círculo perfeito, ela traz uma gestalt de um círculo, vamos dizer assim, né? Olha aí, eu até coloquei esse círculo aí no ponto onde poderia ser considerado a configuração circular. Bom, o poder da forma, aqui nesse livro The Power of Form, né, aplicada à geometria, né,
Então a gente tem o poder da forma aplicado ao rendilhado geométrico. É um livro, né, que traz, né, que o Robert William Billings tem 100 designers para a execução de um óculo baseado em um único diagrama padrão simples com 3 círculos inscritos em um círculo maior. Para quem não sabe, óculo é uma janela circular que é utilizado nas igrejas. Então esse livro já existe, né, há muito tempo, é de 1851, século XIX, e que é justamente para poder mostrar as várias possibilidades que tem de fazer lóbulos, desenhos, pinturas, folhas de acanto, folhas de várias plantas aí representadas, e vários círculos coexistindo aí, né? Você vê que aqui mesmo tem 3 círculos dentro de um círculo maior, aqui dentro tem 4 círculos que se superpõem aqui numa parte, né? Interceptam, vamos dizer assim. E aí vai formando figuras, e várias figuras também geométricas que são resultantes dessas combinações de formas que se interpenetram ou que se tangenciam, né? Meus votos de Annette Messager, que é essa obra aqui, né, que é tridimensional, na verdade, né, com fragmentos de fotografia de familiares mortos em forma de ex-votos, caracterizando a definição de arte da autora, que considera que as obras de arte devem ser o mais pessoal e universal possíveis. Então aqui ela faz assim, coloca tudo pendurado no teto, assim, e as pessoas vão circulando em volta e vão vendo. Então é uma grande mandala que tem um significado muito grande. São quadrinhos assim desse tipo que ficam aqui colocados, alguns coloridos, alguns preto e branco, e às vezes até fotos só de um olho que é retirado de uma foto já maior. E aí tem esse resultado artístico aqui interessante. As mandalas de Cat Klein, somente com flores, frutos e elementos da natureza. Pega as partes da natureza, pétalas, pedaços de folhas, etc., e vão gerando mandalas, e elas são fixadas em uma base, um suporte, e transformadas em obra de arte, em quadros. Isso é muito interessante. Não são só fotos, não são como as mandalas tibetanas, não, que desaparecem depois de forma fugaz, mas aqui é uma obra de arte mesmo, que é produzida para ser colocada numa sala, como um design de interior. Então aqui vários exemplos, que até digamos, verduras, frutas, frutos e tal, e que a gente tem numa composição bem interessante, com cores, formas bem legais. Tal. Mais uma vez aqui, pinho aqui, né, assim, um pedaço do pinheiro, e aí você tem pedaços de folhas também, mais em fita e tal. Fica interessante o resultado. Aqui um bueiro, né, que foi feito essa representação num jardim também, numa área externa dentro do jardim. Então é bem interessante essa proposta, utilizando a própria natureza, com as cores mais espontâneas da natureza e não tão chapadas como aquelas usadas nas pinturas, né? Bom, a Catedral de Brasília, que eu trouxe algumas representações de Oscar Niemeyer, ela acaba sendo uma mandala vista de cima, né? Então, é uma mandala arquitetônica que se vê através de drone, né? De helicóptero, etc. As plantas baixas, né, de algumas obras de arquitetura também que tem mandalas, porque mandalas nem sempre são circulares, podem ser quadrados. Nós vimos algumas hinduístas, né, que exploram muito a quaternidade, né, o mundo físico que precisa ser trabalhado, né. Então o entendimento mais amplo da palavra mandala, por mais que ela tenha como significado o círculo, a gente tem a compreensão de que um quadrado ou qualquer forma geométrica regular, ela tem um centro. Esse centro pode nos ajudar, essa mandala pode nos ajudar a conduzir-nos ao centro, né? A chegarmos ao nosso centro, e diz respeito à nossa escolha pessoal também, né? Então a gente tem aqui ao lado esquerdo uma planta baixa de uma arquitetura islâmica, e à direita um revestimento cerâmico com motivos de mandalas dentro dele, né? Aqui, né, a gente vê a mandala de uma rosácea medieval, utilizada tanto na arquitetura românica como gótica. E aí tem um detalhe interessante, porque os celebrantes, né, num período que era dito de idade das trevas, idade em que havia depressões muito fortes, né, coletivas na humanidade, que é a Idade Média,
a gente, claro que teve uma produção muito grande, às vezes a gente interpreta mal, que houve muitas produções na época, e muitas produções que servem para o espiritualismo, o entendimento da pessoa como autoconhecimento, mas também foi um período de depressão, um período de muita tristeza, até porque a igreja dominava e as pessoas não tinham mais vontade própria. E o celebrante, quando se via diante disso, para não ser contaminado com a energia, muitas vezes, da plateia, que às vezes estava em depressão, precisando de alguém que trouxesse harmonia, ele tinha em frente para ele uma mandala que ajudava ele a manter esse equilíbrio. Então era só ele olhar para o centro ali, ele teria uma concentração forte, não só permitindo que ele se conectasse, se concentrasse e tivesse uma melhor harmonização para celebrar a missa, mas também para fazer o contato com Deus, porque no entendimento mais profundo, esse self central aí acaba sendo a representação de Deus, né? Então, várias rosáceas das igrejas aqui, ó, em Orvieto, na Itália, em Cèze, na França, e vários modelos de rosáceas, né, com aqueles desenhos também que a gente mostrou no estante do livro, que mostrava várias possibilidades, né? Então é interessante perceber essa variedade aqui, né, de rosáceas, e algumas aqui, né, a de Notre Dame em Paris, né, mostrando todos os exemplos possíveis que a gente tem nas igrejas góticas e românicas, né? Aqui um detalhe mais próximo, né? E algumas mandalas do livro de Dawkins, né, que a gente pode ver aqui, né, uma representação, são tiradas diretamente de rosáceas de algumas catedrais, né? Essa aqui na Notre Dame de Paris, né? Então, alguns elementos de design de interiores, tanto de interiores como de paisagismo, são também mandalas, né? E que podem ajudar muito no resultado da pessoa que está querendo criar um astral melhor no ambiente e tal. Bom, a mandala, Júlio Sanches diz assim, a mandala é um arquétipo que dorme no inconsciente coletivo e em algum momento emerge. Quase todos os artistas fizeram mandalas, embora nem eles nem os outros as chamassem assim. As pessoas em geral não sabem o que são e a verdade é que não precisam saber. Isso eu acho legal, essa frase, porque na verdade tudo que pode nos trazer benefício, eles podem trazer benefício sem a gente passar pela razão, certo? Às vezes a gente precisa da razão para poder se tranquilizar de uma ansiedade, de alguma coisa que alguém disse a você assim, eu quero falar com você, hein? Aí não sabe o que é, aí saber o que é pode ajudar a pessoa ansiosa, para ela não ficar assim, poxa, o que será que ele quer falar comigo? Mas algumas outras questões, a grande maioria dos problemas que nós temos, emocionais, psicológicos, mentais, etc., são assim, de origem não racional, né? Porque se nós considerarmos que as funções da psique são 4, a mental só é que está associada ao pensamento, né? Tem a intuição, tem a percepção, tem as emoções, os sentimentos. Então a gente tem que entender isso quando a gente percebe que a mandala vai atuar numa esfera não racional, né? Se a gente ficar racionalizando a mandala, a gente está perdendo todo o efeito que ela poderia trazer para a gente, para a nossa psique. E aqui eu trouxe algumas mandalas tibetanas, né, que você consegue na internet com facilidade, numa altíssima resolução. Eu botei aqui no fundo preto, ficou até um restinho aqui do pedaço na hora de tentar tirar o entorno. Então vocês encontram com altíssima resolução algumas dessas mandalas, que felizmente foram fotografadas antes de serem, digamos, desfeitas, né? Essa aqui com o nome, né, bem sânscrito, Mandala Prajparamita Akshi. Tem essa daqui, a Mandala 27, que é a Vajra Yogini Longshu. Então, olha que beleza, né? O contraste do laranja com verde, né? E depois toda a variação de cores que tem na periferia aí dela, circular. Então, olha que interessante, né? Aqui essa também que eu gosto muito, né? Tem o vermelho e o amarelo predominando, destacando aí, e o verde e o branco do outro lado, né? Não até reforçando tanto a complementaridade das cores, mas a continuidade entre elas, a interação entre elas, o claro e escuro entre elas, a força e da atividade e da passividade, do yin yang aí, né? Essa é a mandala 59, Duchi Kilua. Aqui a mandala 60, Gyuma Shenmon.
Então, também com o vermelho e o amarelo, assim, as cores bem próximas, né? O desenho variando um pouco. Aqui parece até uma pirâmide, né? Azteca, vista de cima. A mandala 63, né? De Kanda Antigo. Mandala 65, Naujo Nanka, né? Então, mostrando bem a quaternidade, né? Aqui, né? E a centralidade e a circularidade aqui em volta. E sempre o centro circular aqui, né? Aqui a mandala 70, Tsugiku. Então, coisas belas, bem assim, elas variam às vezes até pouco uma para outra, mas dão uma personalidade, né, diferenciada por conta das cores, de algumas mudanças nas formas, né? Essa daqui que eu uso muito, né, nas ilustrações de palestras, né? Quando eu me refiro a mandala, eu uso sempre essa. Então, mandala 91, né? Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Bom, aqui é um site, né, chamado Oceano de Mandalas, que vocês pesquisarem aí, vocês encontram até para comprar, são preços absurdos, né, mas que são mandalas em tamanho grande, né, que conseguem depois ser usado para decoração. Mas eu gosto de visitar ela não para comprar, mas para poder ver elas numa resolução muito grande e que, se quiserem acessar, vocês conseguem, né, pegar as ilustrações como eu peguei aí, né. E aqui é o endereço dela, né? Se quiserem depois, eu posso colocar na descrição para vocês, se vocês quiserem ter acesso a esse endereço aí, tá? Então, pessoal, também aqui temos as ilustrações tiradas daquele livro de Down, que uma coisa que é muito comum são mandalas com árvore, né? Mostrando as raízes que representariam o inconsciente e o tronco e a copa como sendo o consciente, com todas as suas ramificações, com todas as suas tendências possíveis e caminhos, né, tropismos, etc. Então, eu trouxe aqui até uma imagem da série Annie, da Netflix, né, que é Annie with an A, ou alguns chamam o nome do local, que eu não lembro agora. Então, assim, ele está desenhando aqui, né, é uma série muito, muito junguiana, tem muita coisa de Jung, porque ela é uma órfã, né, que até essa idade está órfã e acaba um casal não, dois irmãos, né, um homem e uma mulher, senhores já, precisando de alguém para ajudar na fazenda. Ela pede para que vá buscar uma órfã, né, uma pessoa de um orfanato vai mandar um órfão para ela, ajudar ela, um rapaz, mas só que a pessoa se engana e acaba mandando uma menina. E essa menina, ela chega falando para a fazenda, conversando, e ela tem muitas fantasias, porque ela sofria muito com o fato de ter ficado até essa idade sem ter sido adotada, e ela fica tão feliz por ter sido adotada, e ela, ainda triste por conta das coisas que ela não sabia fazer, e também por conta do tempo que ela levou sem pais, né? Ela usava fantasias, e nessas fantasias ela se via como uma rainha, e isso mostra como realmente a gente, durante um período que está precisando compensar aquilo que não está muito bem, a gente cria fantasias que ajudam a gente a compensar. E ela tinha essas fantasias até o momento em que ela se ambientou e passou a ter o carinho muito grande desses dois irmãos, e ela deixou de ter essas fantasias porque ela não precisava mais disso. E isso fica bem, na verdade não mostra isso bem explicitamente, isso não é colocado assim de uma maneira explícita, mas a gente, quando observa atentamente essa parte psicológica da série, a gente consegue entender bem. A pandemia prejudicou um pouco ela, porque ela teve que concluir na 4ª temporada, parece que ia ter mais, ia continuar muito, né, porque é baseado em livro, né, e teria muita coisa ainda, mesmo fora do livro, para desenvolver, porque a série fugiu um pouquinho. Tem até vários filmes, né, desse livro, baseado nesse livro, e que não é tão interessante quanto essa série que vocês podem assistir se quiser, e vale a pena. Então, alguns de vocês talvez já tenham até assistido e viram, sabem do que eu estou falando. Aqui é mostrando, né, que se a raiz é o inconsciente, a copa é o consciente, essa linha limítrofe aqui de vídeo que a gente consegue ter consciência ou não da nossa psique, e curiosamente as raízes, elas são fotofobíacas, né? Então ela não pode ver a luz, então é como se representasse claramente mesmo aquela parte da gente que não quer que a gente não quer que seja mostrada, porque a gente tem vergonha, ou porque a gente tem vergonha, até a gente mesmo não aceita, né? Ou que a gente não quer que as pessoas saibam.
alguma coisa já vem aqui no tronco, um pouquinho de coisas que a gente revela e que percebe que revelou e está aparecendo ali. Então é a parte tênue que existe entre o consciente e o inconsciente. Mas se aqui é um inconsciente e o self está no inconsciente, a gente pode até fazer uma representação mandálica com árvores, colocando todas elas com as raízes voltadas para dentro, sendo o centro de todas elas o self. E é bem interessante esse simbolismo, eu gosto muito dessa, e mostra ainda aqui outras representações, né, que podem ser também usadas para a gente concluir, né, diferentes coisas. Mandalas usadas em ambientes, né, até no chão, né, aqui você está vendo a mandala com a árvore colocada no piso, né, e como isso também tem um simbolismo interessante, um significado interessante. Aqui algumas mandalas usadas, né, para terapia, e a pessoa pode também até começar folheando as mandalas todas e escolhendo uma, até a escolha da gente tem muito a dizer sobre a gente mesmo, né? Então as mandalas, essa mandala aqui que eu mostrei antes aqui, então uma mandala de colmeia, uma mandala kundalínica, né, associada a libido. Aqui a gente tem mandalas com flores, né? O labirinto de Chartres é uma mandala também, que é usada para meditação, e aqui você pode ser caminhando, né, pelos percursos todo do labirinto, meditando e refletindo sobre a vida, como se fosse seguindo a jornada, né, da vida da pessoa. E isso usado como mandala, também como meditação, você pode fazer um exercício de olhar, eu vou deixar até sem o mouse aqui, mas primeiro eu vou mostrar que você pode fazer o percurso de visão, andando pelo labirinto todo, percorrendo tudo até chegar ao centro, né? Vou pular e chega até o centro, depois volta de novo e ao voltar sai. Então, se você não conseguir manter a mente concentrada no caminho e pular ou sair ou desviar a atenção, volta de novo porque você não conseguiu manter essa concentração. Então é um exercício muito legal de meditação. Eu já usei muito até com meus alunos de arquitetura, e também é interessante utilizar isso em atividades espiritualistas que a pessoa queira exercitar a meditação, exercitar a concentração, né? É muito legal. Aqui só mostrando uma outra perspectiva, se vocês quiserem dar um print na tela, para usar depois isso como recurso de atividade, né? Aqui como as crianças podem usar a mandala, né, como processo terapêutico, então eu acho recomendável, é legal isso, porque elas tanto podem criar a mandala delas e pintar, ou elas podem usar mandalas já existentes, mas talvez o exercício melhor seja pintar algumas mandalas já existentes e depois criar a sua própria, ou o contrário, para poder também não ser influenciado, né? Então pode usar pintura também com tinta, com pincel, que eu acho que isso ainda é melhor, que é um processo terapêutico muito legal. Bom, o Jung, quando falava das mandalas, ele falava dentro desse processo terapêutico, né? E muitos terapeutas usavam mandalas e usam mandalas, né? Exemplo desse livro que eu falei na estante, mostrei o próprio livro, né? Então aqui a Maria Santa Catarina diz: o mandala nos ajuda a buscar sentimentos escondidos lá no fundo do inconsciente e trazê-los à consciência para serem integrados e conscientizados, possibilitando então viver uma vida mais plena. O trabalho com mandalas expressa uma vontade da alma, por meio do método de concentração ativa, percorrendo cada traço, cada desenho, cada símbolo, todo um significado emocional que ali é encontrado e expresso. Então, ela diz que justamente a gente reflete o nosso eu através da mandala, mostra a nossa realidade que às vezes a gente não deixa passar de outras formas, e está ali, né, representando tudo, né, às vezes até mais do que um sonho, porque o sonho nem sempre a gente consegue lembrar, nem sempre a gente consegue, digamos, todos os detalhes que vão fazer a gente entender melhor o significado desses sonhos. E na mandala não, porque a gente está ali expressando nossa vida, nossa realidade interna. E aqui alguns exemplos, né, de mandalas de pacientes. Ela mostra as mandalas, ela só não diz quem são os pacientes, porque eles devem ter autorizado a mostrar a mandala, mas não a identificação deles, né? E depois dá a interpretação, que não é só da mandala, na verdade a pessoa tem que usar como um recurso a mais da terapia. Tem que fazer também uma entrevista, tem que observar o comportamento e associando a história que a pessoa tem para contar, as coisas que ela está vivendo que incomodam ela e levaram ela a uma psicoterapia, e juntar tudo isso com a imagem da mandala, fazendo interpretações que possam ser úteis futuramente. E aqui vários exemplos de mandalas que às vezes fogem até o círculo,
Tem o círculo como contorno, como limite, né? Mas os desenhos internos dizem muito, né? Então, por isso que não é só dizer assim, mandala com limitações de representação geométrica, não. São desenhos bem livres. E aqui o livro Arte Terapia e Mandalas, uma abordagem junguiana que eu também mostrei a vocês, que a Irene Gaeta Arcuri e Mona Lisa Dibo dizem o seguinte: a prática de meditação e de realização de mandalas pode permitir que o self se expresse de forma estética e criativa. Ao observar a produção dos alunos, nota-se a singularidade e beleza com que se manifestam em um gesto absolutamente criativo. O significado funcional das mandalas dispensa explicações discursivas. Além disso, é possível intuir com certa dose de sensibilidade o sentido mais profundo que o autor expressa por meio das imagens, muitas vezes pintadas com alta carga afetiva. O que eu acho interessante é que a pessoa transmite uma emoção que ele mesmo não percebe, o próprio autor não percebe. Depois que ele olha, ele vai se conhecer melhor olhando aquilo que ele desenhou, que ele pintou. Pessoas que vão olhar, elas podem se identificar, entender e perceber as mesmas emoções ou outras emoções que também vão ser úteis a ela, a essa outra pessoa, e que vão ajudar ela a poder ter um autoconhecimento, trazendo para ela algumas coisas, né? Ou tipo, reinterpretando a partir da pessoa que está observando de outra maneira e também aprofundando no seu próprio eu. Então, acaba funcionando porque, por ser não verbal, a gente vai dando as conotações um pouco com o que acontece com as manchas de Rorschach. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui só das manchas de Rorschach, eu estou preparando ainda, mas que a gente ouve muito falar dela, sabe até do que se trata, mas não sabe como funciona. Eu só não vou poder falar tudo sobre as manchas de Rorschach, porque vai tirar, meio spoiler, né, vamos dizer assim, vai tirar a possibilidade da pessoa fazer o teste de Rorschach, se quiser fazer, porque sabendo todos os segredos, sabendo todas as formas como se interpreta e como se traduz ela, as manchas, a pessoa já vai, digamos assim, criar uma variação, não vai estar avaliando perfeitamente o seu eu quando usar as manchas de Rorschach, né? Então, elas, de certa maneira, têm algo em comum, porque nas manchas de Rorschach você interpreta a partir da sua psique, do que você tem de conteúdo, né? Você olha e faz uma análise diferente da que a pessoa que até criou, que a pessoa até que elaborou. Você usa isso também no momento, essa mesma condição da sua psique atuando ali, né, como criativa, como imaginação ativa ali presente, quando você produz a sua mandala e depois interpreta, e você vai ver que tem muito de inconsciente ali. Mas a pessoa que enxerga, ela pode enxergar, se ela for até ligada, muito próxima à pessoa, ele pode fazer uma interpretação ótima, mesmo sem ser terapeuta, daquilo que está ali expresso, e pode também fazer interpretações mais pessoais, porque vai estar se tratando de uma linguagem não verbal, certo? Aqui, novamente, né, algumas ilustrações, mas dessa vez do livro da Arcuri Dibo. Ela diz assim: Jung nos lembra que o fato de tais imagens, em certas circunstâncias, terem efeito terapêutico considerável sobre seus autores é empiricamente comprovado, além de ser compreensível, posto que representam, não raro, tentativas ousadas de ver e reunir opostos aparentemente irreconciliáveis e vencer divisões que pareciam intransponíveis. Jung afirma que a simples tentativa nessa direção usualmente apresenta efeito curativo. Então, a arte-terapia não é só para fazer diagnóstico, não é só para que a pessoa descubra a si mesmo ali, se faça um diagnóstico do que tem que melhorar, do que tem que mudar. Ela em si já serve como uma forma terapêutica. Eu, quando fiz o meu doutorado, né, em inteligência arquitetônica, eu estudei as habilidades específicas da arquitetura, porque sempre ouvíamos falar isso, teste de habilidade específica, e aí vezes, o que é que o teste realmente avalia para uma pessoa que quer entrar, fazer arquitetura, etc. E aí eu estudei muito a fundo, eu gostava desse assunto desde quando eu era estudante. Eu participei junto com um professor, Itamar Batista, né, já falecido, ele, fazemos testes de habilidade específica juntos, eu como aluno e ele como professor, e depois como professor também com ele. Então, participei também de um encontro lá em Pernambuco, que era só para analisar isso, de habilidades específicas, né, nos cursos do Brasil inteiro e fora do Brasil.
E ao estudar isso, a gente tentou entender um pouco essa questão da inteligência, né? E utilizamos alguns testes psicológicos que avaliavam a pessoa dentro das perspectivas da inteligência espacial, dentro da perspectiva da arte e tal. E aí a conclusão que eu cheguei, e que uma psicóloga, né, Virginia Castrup, que estava na minha banca de defesa de doutorado, né, ela concordou com essa afirmação de que os testes eles não serviam só para avaliar, e às vezes eles até nem serviam tanto para avaliar, porque dependendo da época em que nós fazemos, podemos estar melhor espiritualmente, com um estado emocional melhor, e isso traduzir de uma maneira diferente, né, o resultado. Mas os testes em geral servem para a gente desenvolver alguma atividade cognitiva, alguma habilidade cognitiva que é útil para aquele caminho que o teste está levando a gente. Então, tem isso aí importante para a gente ver. Existe até o chamado efeito Flynn, que diz que à medida que o tempo passa, os testes de inteligência, a gente vai tirando notas mais altas, a humanidade como um todo. Então pode significar que em campos morfogenéticos a gente vai aprendendo, né, todo mundo vai aprendendo um pouco mais e evoluindo na sua inteligência. E até a própria prática do exercício, fazendo o teste de inteligência, a gente também vai aprendendo, assimilando ele, e vai deixando de ter spoiler, como eu disse, no instante que ia acontecer com o teste de Rorschach, se eu falar para vocês os segredos que estão ali. E a gente, quando faz uma vez, duas vezes, três vezes um teste de inteligência, a gente vai ficando mais inteligente um pouquinho, e a humanidade vai ficando, a gente vai ganhando um pouco com essa humanidade. Então, daqui a pouco os índices de inteligência média e inteligência superior vão ter que ser alterados, por conta dessas variações que existem. Aquele livro que eu mostrei, né, dentro da caixinha, de Celina Fioravanti, nele ela diz assim: uma mandala é um campo de vibração. Sua emanação tem o poder de reestruturar aquilo com que essa energia faz contato. Uma mandala tem uma estrutura numérica, um esquema de cores e de formas que não são colocadas ali ao acaso. Quando uma mandala é criada dentro dos esquemas corretos, nos quais são consideradas as formas, as cores e a numerologia, ela tem a capacidade de modificar a energia. Então a mandala serve como instrumento de diagnóstico, instrumento terapêutico, né? Quando a gente olha para ela, vendo a nós mesmos lá no self, isso já é uma catarse, já ajuda a gente a curar muita coisa, a se descobrir, a fazer com que a nossa psique trabalhe no caminho de curar, de melhorar aquela coisa que não está bem e que a gente já identificou porque o inconsciente revelou. Então já acontece aí um processo de nigredo, albedo, citrinitas, rubedo dentro da opus alquímica, né? Mas também ela pode ser usada depois que a gente pinta e desenha como um talismã, como uma peça que a gente vai sempre olhar, e ao olhar vai estar se vendo, vai estar se retroalimentando do processo de autocura. Então vai ser colocado ali para modificar a energia do ambiente, para modificar a própria energia da pessoa que fez a mandala. Então veja que interessante como a mandala tem essa abrangência enorme de efeitos, né? Então, aqui só para exemplificar uma mandala, uma meditação com mandala que a Fioravanti fala, escolha uma mandala com a qual você se identifique e observe-a bem, pensando naquilo que você está buscando, né? As mandalas que ela tem lá na caixa, ou outras que você tem acesso. No processo, procure esvaziar sua mente, tentando chegar ao ponto de não pensar em nada, ou pelo menos não se fixe em nenhum pensamento. Isso vai acontecer em pouco tempo, é possível sim, não é nada tão assim impossível, mas com uma concentração é possível ficar em poucos segundos sem pensar, olhando para a mandala. A ideia é chegar a preencher toda a sua mente com a imagem do mandala. Ele precisa ser construído dentro de você, né? Observe a imagem do mandala como um todo inicialmente e aos poucos vá transferindo o olhar para o centro do desenho até fixar sua mente neste ponto focal, e neste percurso atente para todos os detalhes da forma, das cores e das texturas do mandala. E finalmente, depois de entronizar a imagem do mandala, feche os olhos e tente visualizá-la com sua mente, tentando captar sua essência, não mais apenas vendo ela, e sim absorvendo sua mensagem não verbal, não visual e não intuitiva espiritual. Ou melhor, não visual ou intuitiva espiritual. A gente
Claro, fica um tempo com a imagem impregnada na retina e ela vai aparecer ainda um tempo no escuro dos olhos fechados, mas você precisa ter o equilíbrio, né, mental, geométrico, visual, que até os arquitetos têm um pouco mais, né, de conseguir continuar visualizando aquela imagem, mantendo um tempo na sua mente, porque repetidas vezes fazendo isso, você vai entronizar essa mandala, você vai fazer essa harmonia da mandala transmutar em harmonia para você mesmo também, para o seu eu. Então, é interessante que a gente pense nisso, né? Então, aqui tem até a ilustração da mandala para quem quiser fazer esse exercício. Pode colocar uma música, tirar o som e deixar essa mandala como visualização, né, para vocês e poderem conseguir ter os efeitos que a gente sugeriu a vocês, tá? Então, pessoal, aqui temos aqui mais algumas mandalas, né? Exemplos de mandalas que são muito belas e ajudam muito. Aqui nós temos de novo a ilustração do pessoal fazendo, né, a mandala tibetana e como elas têm também significados, por eles simbólicos, né? Então ligados, né, ao I Ching também. Você vê aí que são trigramas do I Ching, né? Pegando aqui esses 8 trigramas, né, em torno de uma mandala como essa. Né? E depois a gente tem a ligação com o livro Segredo da Flor de Ouro, né? O Segredo da Flor de Ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos dos meus pacientes. Ela é ordenada como uma flor crescendo da planta em um fundo obscuro. A flor de ouro se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. Então, podemos dizer que é o chakra frontal e coronário aí, né, fazendo essa transição, esse processo todo de transição, transformação de chumbo em ouro, né, na alquimia chinesa, e que a gente pode até ver mais detalhes no vídeo que eu já mostrei, já falei que ia colocar o card, coloquei o card para vocês no começo. E aqui nós temos, né, uma ilustração da flor de ouro que apareceram em vários sonhos, né, de pacientes de Jung, né? E aqui a gente percebe, eu até peguei essa flor de ouro aí que estava em preto e branco no livro e fiz algumas ilustrações coloridas, né? Usando o dourado, né? Esta simbólica refere-se a uma espécie de processo alquímico de purificação e de enobrecimento. A escuridão gera a luz e a partir do chumbo da região da água cresce o ouro nobre. O inconsciente torna-se consciente mediante um processo de vida e crescimento. Em total analogia com isso, lembremos a Kundalini da Yoga Hindu. Né? Desse modo, se processa a unificação de consciência e vida. Então, é uma mensagem do Segredo da Flor de Ouro, e aqui eu trouxe a ilustração que eu fiz colocando dourado, né? Através do Photoshop. E a unidade da vida e consciência é o tal, cujo símbolo, a luz branca central, é semelhante à que é mencionada no Bar do Todol. Esta luz habita na polegada quadrada do rosto, isto é, entre os dois olhos, né, o chakra frontal. Trata-se da visualização do ponto criativo, cuja intensidade é desprovida de expressão, de extensão, e que deve ser pensada juntamente com o espaço da polegada quadrada, símbolo daquilo que tem extensão. Tudo o que é periférico é subordinado à ordem que provém do centro. Então é interessante ver isso e estudar essa questão da flor de ouro e como ela pode ser interpretada, né, junto com a mandala. E a partir daí o livro começa a mostrar mandalas, mostrar terapia usando mandalas e descrever sobre as mandalas, coisas que até a gente já colocou aqui, né, nos nossos slides, né? Num seminário de Los Angeles, o Abraham fala assim: o universo não sabe se a vibração que você está emitindo é por causa do que você está imaginando ou por causa do que está observando. Em ambos os casos, ele está respondendo a uma vibração de origem mental. A emoção é sua orientação ou a resposta à sua vibração. Sua emoção não cria. A emoção é seu indicador de que você está criando, já está criando. Quando você pensa, você vibra. E sua emissão vibracional é sincrônica ao seu foco de atração. Portanto, é sempre uma compatibilização. O que você está pensando
e o que está retornando para você é sempre uma compatibilidade vibracional. A emoção, seu sistema de orientação, está lhe dizendo o que está vindo. Então, é a ideia da forma pensamento, né? Você cria, você imagina, gera imagens, essa vibração retorna e faz com que você continue mantendo aquela imagem, porque aquela imagem está existindo na sua mente, e essa alimentação vai sempre acontecendo, a retroalimentação, dentro do processo de meditação e do processo criativo também. Porque quando a gente fala em processo criativo, não é só obra de arte, a gente cria a energia, a gente cria em nossa volta obras de arte que são formas de pensamento que tomam o ambiente, que fazem bem às pessoas. Então, imagine que no futuro a obra de arte não vai precisar de tela, não vai precisar de computador, basta você visualizar algo que está no universo, né? Na tetradimensionalidade, né? Na quarta dimensão, na quinta, na sexta, na sétima e assim por diante. O universo não entende palavras, entende estados vibracionais. Se quiser ser ouvido, eleve-se. É uma frase também que é muito interessante. Tem tudo a ver com o que a gente falou. Empédocles disse: Deus é um círculo cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não pode ser encontrada em qualquer lugar. Então, está em tudo, né? Está presente. A sua manifestação está em tudo. Então, por isso, a gente pode considerar um círculo, porque é o infinito em todas as direções, expandindo. É como se fosse um círculo de raio infinito, né? A vida de cada pessoa é como uma mandala, um vasto círculo ilimitado, estando no centro do nosso próprio círculo, e tudo o que vemos, ouvimos e pensamos são formas das mandalas das nossas vidas. Pema Chodron. Meditem sobre isso e vejam que se realmente não é uma verdade isso tudo que a gente falou, né? Mesmo não sendo algo que tenha sido... A gente falou de outras pessoas e são informações valiosas que vocês precisam pensar sobre elas, para que possam ter resultados interessantes também na trajetória de vocês, ok? Era isso que queríamos falar, gente, nessa palestra. Acabou demorando uma hora e meia, né? Mas espero que tenham gostado. Se gostaram, deem aí um like, se inscrevam no canal, apertem o sininho para obter outros conteúdos similares a este, né? E façam comentários de vez em quando, indiquem esse nosso canal para outras pessoas que vocês acham que têm interesse nesses assuntos também, para que a gente possa criar uma comunidade aqui, ter um público que possa dialogar, trocar ideias e criar aqui um grande processo de aprendizado coletivo junto com vocês, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.